Shalom, shalom, lerá. Olá, você que é seguidor aqui do nosso canal. Se você não está inscrito ainda, então faça isso agora, nesse momento. Não perca mais tempo. E no decorrer desse vídeo, não esquece de dar um like aí, tá? Se você gostou do vídeo. Se você não gostou, dá um dislike, por favor, e comente aí. Faça o seu comentário por que gostou, por que não gostou, faça uma pergunta, tá bom? E não deixe de participar aí no nosso grupo aí do Telegram, para você ter um contato mais pessoal conosco. Eu ainda continuo respondendo mensagens, está vindo uma quantidade muito grande de mensagens, graças a Deus, e valeu demais para você que escreve aqui para mim, mas talvez chegue um tempo que eu não vá conseguir, mas por enquanto estou respondendo. Bom, pessoal, aqui na faixa de Gaza a coisa parece estar mais tranquila, e quando eu digo mais tranquila, não quer dizer que está um paraíso na faixa de Gaza, gente. É que o conflito diminuiu um pouco, tá? Então diminuíram bombardeios tanto de lá para cá quanto daqui para lá. Hoje, sirene tocou lá na cidade de Sderot, onde eu trabalho, né? Sinal que o Hamas tentou lançar mísseis contra Sderot, ou seja, eles ainda têm alguma força lá dentro da faixa de Gaza, alguns mísseis lá enfiados em algum dos buracos deles. Lembrando que são 500 quilômetros de túneis, hoje já é bem menos que isso, tá? Mas destruir 500 quilômetros de túneis é um trabalho árduo, não vai ser fácil. Então ainda existem muitos túneis lá na faixa de Gaza. As forças de defesa de Israel estão trabalhando muito forte em Khan Yunis, tendo muito combate por lá, mas já está bem dominado a região lá de Khan Yunis, que é o sul aqui da faixa de Gaza, tá? E você pode ver aqui um míssil que foi lançado, isso foi ontem, tá? Foi um míssil aí da Jihad Islâmica Palestina contra soldados, mas acabou que não afetou em nada, não atingiu ninguém. Aqui a GHF nega relatos de violência em locais de ajuda humanitária, né? Após anunciar fechamentos temporários de alguns locais. Quando ela anunciou o fechamento de alguns locais, é para questão de pessoal e de reorganização, tá bom? Vale lembrar que GHF é a sigla inversa, tá? Porque está no inglês, seria FHG, né? Então, FHG é Fundação Humanitária de Gaza, em inglês Gaza Humanity Foundation. Então a GHF abriu 2 locais no sul da faixa de Gaza nessa quinta-feira, após fechar todos os seus centros no dia anterior, na quarta, devido aos tiroteios que houveram nas proximidades das suas operações, que já sabemos foram tiroteios aí praticados pelo Hamas, tá bom? Algum tiroteio que houve ali da parte do exército aconteceu a muitos quilômetros do centro, daquele centro de distribuição. Então ela fechou um centro de distribuição e abriu outros 2, mesmo porque é para balancear mais o pessoal, não ficar todo mundo concentrado em um só lugar. E na manhã dessa sexta-feira, outros locais também foram fechados, né, temporariamente, tá? Volto a dizer temporariamente. Foi na manhã dessa sexta-feira devido à aglomeração excessiva de pessoal, né, que tornou o lugar inseguro, então eles têm que reorganizar os trabalhadores e toda a organização, tá bom? Então a Fundação Humanitária de Gaza, ela fez um comunicado por e-mail e também pelo Facebook, tá? Ela afirmou que todas as notícias da mídia sobre a interrupção são imprecisas e mentirosas, quiçá, né? Então a ajuda foi distribuída de forma pacífica e ordeira, sem incidentes. Em nenhum momento houve violência, afirma aí a entidade. A página oficial do Facebook é um mecanismo de comunicação aí entre a GHF e a população de Gaza. Então ela informa que já tem distribuído 471.240 refeições na sexta-feira em 2 pontos de distribuição, em Tal Sultan e no bairro Saudita. A total de refeições distribuídas até o momento é de quase 9 milhões, né? Em aproximadamente 140.640 caixas, segundo aí a organização, tá ok? Então é isso aí, essa organização em 2 semanas, 1 semana e meia, 2 semanas, está fazendo muito mais do que a UNRWA e todas as outras organizações fizeram ao longo de 2 anos. Bom, agora uma notícia aqui do governo, né? Israel entra numa encruzilhada, né? O governo Netanyahu, ele estaria à beira do colapso ou são só especulações, né? O que podemos observar é que a coalizão atual do Netanyahu, apesar do fracasso lá do dia 7 de outubro,
ele já sobreviveu aí a cerca de 75% dos seus antecessores, né, se for comparar. Aqui diz o seguinte, apenas 3 governos israelenses, né, nos 77 anos, né, do Estado de Israel, completaram aí o seu mandato completo, né. Teria sido o de Golda Meir, né, o de Menachem Begin, que foi de 77 a 81, de Golda Meir de 69 a 74. E o quarto governo seria o do presidente Netanyahu, que foi de 2015 a 2020. Né? Essa realidade histórica pesa sobre a atual coalizão, né, do 37º governo, que apesar do fracasso do 7 de outubro, já sobreviveu aí a cerca de 75% dos seus antecessores, que encerram o seu governo antes do período completo aí do seu mandato. Né? Agora, porém, ele enfrenta uma crise, né, uma crise mais grave, que é a questão que ameaça derrubá-lo, é aquela que persegue a política israelense já há muito tempo, que é o recrutamento para o exército dos homens Haredi. Haredi é a expressão que se dá para os ultra-ortodoxos. Eles não querem entrar para o exército por uma série de motivos, e o Estado quer que eles sirvam o exército como todos os outros, afinal, eles são parte, então você está abrindo uma exceção. E pode até causar um problema, porque as pessoas que não querem servir o exército acabam informando que são Haredi simplesmente para não servir. Eu sou contra o serviço obrigatório, tá? Eu sou libertário, então para mim todo o serviço deveria ser opcional, mas isso aí não é um caso a se discutir nesse momento, né? Então, durante muitos anos, houve duas constantes na política israelense, né? A crise da coalizão, que são frequentemente exageradas, e os esforços para recrutar Haredim, que nunca dão fruto, nunca vai para frente. Essa semana, ambas as premissas estavam sendo testadas, ambos os problemas estavam em conflito, que é a coalizão. Só se governa aqui com a coalizão, tem que ter a maioria do parlamento, como eu expliquei num vídeo aí falando sobre a política de Israel. E a outra questão é essa briga aí de se fazer aí, contratar, ou seja, recrutar Haredim, ou ultra-religiosos, ultra-ortodoxos para o exército.